No vídeo de hoje eu trago algo surreal. Se você acha que você já viu de tudo, pode ter certeza, você está errado. Eu trago a vocês algo que realmente vai deixar você chocado. É o cúmulo do absurdo. Prepare-se para testemunhar o inacreditável e até mesmo o sobrenatural. Em um mundo onde a fé e o fervor se encontram nas fronteiras do real e do fantástico, surgem figuras que desafiam a própria morte. Eles caminham entre nós, portadores de um poder que muitos acreditam vir diretamente dos céus. Pastores, homens de fé que afirmam possuir o dom divino capaz de trazer os mortos de volta à vida. Ressurreições modernas acontecendo em pleno século XXI, desafiando a ciência, a lógica e a própria natureza. Serão verdadeiros milagres ou apenas ilusões elaboradas? Até onde iria a fé destas pessoas em acreditar no impossível? Meus queridos e amados irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora no canal, eu já te convido, inscreva-se ativando o sininho das notificações e, é claro, não esqueça de deixar o joinha para esse vídeo. Meu nome é Felipe Câncio e eu também trago uma oportunidade para todos vocês agora. Preste atenção agora. Você conhece a Shopee e a Magalu? Sabia que esses sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar em casa com o seu celular? Isso mesmo, meu irmão. Ed Fernandes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Tem feito mais de 5 mil reais por mês só com esses sites. Também tem ajudado pessoas a mudarem de vida. Esses são os resultados das pessoas que acreditaram e colocaram os métodos em práticas. E o melhor de tudo, que esse mini curso é gratuito. Então chame agora o irmão Ed no WhatsApp. O número está no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Na África se encontra muitos pastores que são bem conhecidos por usarem diferentes formas de evangelizar, que faz pouca gente como nós desse outro lado do mundo acreditar se são de fato servos de Deus ou não. I'm my own YouTube. You are a foul devil. Foul devil. Já vimos aqui no canal muitos desses supostos pastores com suas práticas bizarras. Eles são tratados como celebridades e chegam em suas igrejas de carros de luxo. Se você tiver Jesus, você tem tudo. E com a autoridade de Deus na terra, eles dão um verdadeiro espetáculo e conseguem uma legião de seguidores. E infelizmente as pessoas são demasiado crédulas e obedecem a todas as ordens desses pastores. E agora nós vamos embarcar na asquerosa missão de assistir às chocantes cerimônias de ressurreição, onde os pastores afirmam ter o dom sobrenatural de Deus e ficam conhecidos como os pastores ressuscitadores. Sim, isso é algo jamais visto antes. E o que vamos ver é prova de que os religiosos estão cada vez ultrapassando de todos os seus limites. São casos difíceis de acreditar, mas que são uma autêntica história de terror protagonizadas por pastores. E para entendermos a que ponto chega a mente humana, vamos lá para a África, cuja os países africanos conta com muitos pastores que fazem coisas terríveis e muito estranhas ao nosso ver, ao ponto de colocar em risco a própria vida. A Bíblia Sagrada relata que durante o ministério terreno de Jesus, ele realizou muitos milagres e passou por algumas experiências que, por sinal, muito bem sucedidas. Assim como conta a história bíblica de que Jesus jejuou 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo custo. Um deles que tentou imitar Jesus reside aqui, ou melhor, aqui nesse bairro na cidade de Chimoio, em Moçambique. O que estamos vendo é essa tenda que funciona como um templo da Igreja Santidade Abundante de Deus,
Aqui vemos uma parte dos membros da igreja que no ano de 2023 iniciaram junto do seu pastor o jejum de 40 dias. Seu pastor era o líder Francisco Bejade, um homem de muita coragem que decidiu fazer esse desafio e bater o recorde de 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Durante a dura campanha espiritual do jejum, alguns fiéis foram desistindo, como esse que relata o seguinte: Não cheguei de ultimar jejum. Não terminou os 40 dias. Sim, fui lá jogar e aconteceu também. Cheguei de comer. Mas Barad persistia no jejum sem se preocupar que sofria de pressão baixa, o que contribuiu para essa experiência dar errado. No 25º dia, o religioso já tinha perdido peso a ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar, até que ele precisou ser levado ao hospital em estado crítico. Lá ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquido, mas já era tarde demais. E o pior aconteceu. O que os crentes não sabiam é que o pastor não apenas jejuava durante o dia, mas também nas noites, inspirado na Sagrada Escritura. É daí que uma notável crise de saúde começou a se registrar. E é lamentável como esse pastor de 39 anos provocou a sua própria morte. A enfermidade subiu ou começou por causa de jejum, isso não é possível. Depois de 40 dias nós sabemos que o corpo normalmente sim fica mal. Francisco Barad deixou 4 filhos. Ele era professor de francês. Só faltava agora os seguidores do pastor passar a acreditar que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Mas enfim, essa loucura não aconteceu entre os fiéis, apesar de muitas coisas já terem acontecido e chocado o mundo. Saindo da África e voltando para o nosso Brasil, descobrimos que o nosso país também é palco de acontecimentos estranhos. Isso porque no ano de 2021 a cidade de Goiatuba, interior de Goiás, chamou a atenção da mídia a um episódio que um pastor que morreu iria ressuscitar. Aproximadamente 2.000 pessoas estavam na porta da funerária para ver a ressurreição do pastor Uber Carlos Rodrigues. A repercussão foi tão grande que também mais de 15.000 pessoas acompanhavam a transmissão ao vivo pela internet. Tudo isso que levou a esse grande impacto em torno da morte do pastor, vítima de problemas cardiorrespiratórios, se deu em decorrência de uma carta que ele escreveu em 2008. No documento, o religioso afirmava que teve revelações divinas do Espírito Santo e que passaria por um mistério de Deus, onde ressuscitaria no 3º dia após a sua morte. E o mais incrível é que ele deixou até o horário, 23h30. E sendo assim, as pessoas estavam enfrentando uma chuva, aguardando o milagre da ressurreição que, segundo a previsão do pastor, iria acontecer. O corpo, da forma que veio do hospital, está aqui, e claro que a esposa crê que no 3º dia ele vai ressuscitar. E esse 3º dia é no dia de hoje. A carta ainda conclui dizendo que a sua integridade física deveria ser totalmente preservada. Em um dos trechos da carta, o pastor escreveu: "Meu corpo durante esses 3 dias não terá mau cheiro e nem se decompor, pois o próprio Deus terá preparado a minha carne e meu cérebro para passar." Mesmo com o laudo de atestado de óbito, a esposa do pastor, então a pastora Ana Rodrigues, que já havia ficado 3 dias na funerária acreditando que o seu esposo voltaria a viver, não permitiu que o mesmo fosse sepultado. Somente por volta de 1h da madrugada que o corpo foi liberado para o enterro. E foi dessa forma, debaixo de chuva, que uma multidão se aglomerou para acompanhar o enterro do pastor Uber Carlos. E na última hora do sepultamento, ainda os fiéis da igreja do pastor pediram para que os coveiros abrissem um caixão, resistindo à ideia de que o religioso de fato havia evoluído a óbito, o que não foi atendido e finalmente concluído o enterro, ficando apenas uma frustração para aqueles que acreditaram que o pastor iria ressuscitar. Falando de ressuscitar no Congo, um pastor protagonizou uma das piores cenas nunca vistas antes.
Tudo para fazer valer a sua fé e crença em Deus. O que vamos ver é uma ação espiritual acontecendo dentro de um local não muito acostumado de se ver, o cemitério. Tudo começou quando um pastor por nome de Silvio chegou no cemitério onde estava sendo realizado um enterro de uma criança chamada Silvia. Enquanto a família se preparava para enterrar a criança, aparece o pastor alegando que ele iria ressuscitar a criança. Então ele ordenou que abrissem o caixão, decidindo realizar ali o milagre da ressurreição. Sim, ele estava pronto para ressuscitar o bebê. E é a partir desse momento que começa a desencadear uma série de eventos que deixaram todos os presentes atônitos. Você imagina a dor da mãe ao ver esta cena. Ao abrir, ele começa a ação espiritual com uma oração fervorosa, pedindo a Deus pelo retorno à vida da criança. Em suas palavras se ouve ele dizer: retorna à tua vida. Veja como a criança está completamente mole, indicando estar sem vida nenhuma. E se ouvem os gritos da mãe. Apesar da coragem e da ousadia do pastor desafiar a morte, infelizmente não houve a ressurreição prometida, ficando apenas como uma cena chocante do bebê morto em seus braços. Já sabemos que muitos pastores africanos são completamente malucos ao praticar rituais em suas igrejas e agora estão até indo contra as leis em nome da fé. E parece que a tentativa de ressuscitar pessoas está virando caso sério na África. Mais um episódio que aterrorizou uma população aconteceu em Moçambique, no ano de 2022. Esses dois homens, um de 25 anos e outro de 31 anos de idade, se intitulam pastores e são responsáveis por causar uma confusão em uma vila de Gondola, distrito de uma província de Manica. Tudo começou com uma ideia em que o pastor afirmou ter recebido uma revelação de Deus, ao que eles chegaram numa casa prometendo ao pai que acabara de perder o filho que seriam capazes de ressuscitar. Isso já há 3 dias após o enterro. Antes eles foram até as autoridades pedir permissão de exumar o cadáver, que por incrível que pareça, aceitaram. Esse é o pai do falecido contando como foi abordado pelos supostos pastores. Eu disse: vocês humildes, vocês estão vindo de onde? Nós somos filhos de... Fomos dito com Deus que vocês vão aí em casa desse... O vosso filho está vivo, assim que estamos a ver. Os pastores alegavam uma provável revelação espiritual de Deus. Primeiro falou com esse irmão Pinheiro. Depois eu logo acreditei por causa da confirmação. A confirmação foi o arrepio do corpo, a presença do Espírito Santo. E convenceram o pai e foram até o cemitério. Tiraram o caixão que já estava há 2 dias na cova e fizeram suas orações chamando pelo nome do finado. Porém, a pessoa não ressuscitou. Devido ao fracasso, a população se revoltou e os irmãos do falecido se enfureceram contra os pastores e com bambus agrediram muito, ao ponto de arrancarem fluidos vitais dos pastores. O que fez os pastores sobreviver foi a chegada dos policiais que interviram a tentativa de lixamento, socorrendo para que o pior não acontecesse. E foram espancados no local. A polícia foi avisada e acorreu ao local. Chegando neste sítio, conseguiu socorrer com vida esses 2 indivíduos. Na Etiópia, um caso semelhante aconteceu no ano de 2018. Curiosamente, a coisa toda aconteceu em uma cidadezinha que fica situada na região de Oromia. Um pastor soube da morte de um homem e esse pastor foi até a família evangélica que enfrentava o luto pela perda do seu ente querido, que foi vítima de um acidente de moto há 2 dias atrás. O religioso abordou a família e na conversa ele contou a história de Lázaro e de como Jesus tinha realizado o milagre de ressuscitá-lo após dias que ele estava morto. E a todo custo ele tentava convencê-los a desenterrar o falecido, que ele seria capaz de ressuscitá-lo, ou seja, que ele poderia replicar o milagre de Lázaro no falecido. O pobre homem que se chamava Belai já tinha sido enterrado, parece que não ia ter seu descanso em paz mesmo.
e a sua família, por estar abaladas pelo falecimento ou pelo papo do pastor, que foi muito convincente, todos concordaram. E então chegaram a desenterrar o defunto para que o profeta pudesse realizar a cerimônia da ressurreição. Eles foram para o cemitério e, amados, o pastor abriu o caixão e, acredite se quiser, o cadáver já estava em processo de decomposição. O ritual basicamente consistiu em gritar repetidamente muito próximo ao rosto do morto. E ele gritava ordens para que ele acordasse. E o cadáver não deu nenhum sinal de vida. E acredite se quiser, diversas pessoas chegaram a desmaiar durante o ritual. A expectativa das pessoas era grande em ver o milagre, mas evidentemente o esforço do pastor não deu em nada e Bilai não ressuscitou. E os parentes começaram a ficar nervosos e alguns parentes do falecido partiram para cima do pastor. No fim, a polícia teve que ser chamada novamente e fazer com que a ordem voltasse no cemitério. E o que restou foi a frustração de todos diante de tudo que vimos até agora. A pergunta que fazemos é: nos tempos de hoje, será que Jesus não mais ressuscita as pessoas sem vidas? Amados, na palavra de Deus está escrito: não tentará ao Senhor teu Deus, sabendo que Deus também permite a morte e por isso precisamos entender a vontade dele. E o que teria levado esses supostos homens de Deus a tentar tal milagres? E por qual motivo os falecidos não ressuscitaram? Seria uma falta de compreensão sobre a vontade divina? E o papel dos servos na execução dos milagres? Bom, ficou bem evidente que mesmo com a vontade de ressuscitar, esses pastores não entenderam sobre a vontade de Deus e partiram por uma busca, por uma notoriedade. Se Deus desejar que alguém ressuscite, isso acontecerá de acordo com a sua vontade, não pela ambição humana, pois a ressurreição é um ato exclusivo da vontade de Deus e não uma forma de buscar impressionar o mundo com milagre, mas agir de acordo para glorificar o nome de Deus. Então, é claro, esses pastores cometeram loucuras. Você concorda comigo? Comente aqui embaixo. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, deixe o joinha, inscreva-se aqui no canal e também compartilha este vídeo. Deus abençoe você e a tua família, me ajude a chegar a 200 mil inscritos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.